nossa fé precisa de estar avivada. A nossa fé precisa de estar a ser exercitada. A nossa fé precisa de estar em linha com o plano de Deus. Porque todos nós temos fé. Fé do tipo da fé de Deus. Uma fé sobrenatural que foi derramada no nosso coração. Nós recebemos a medida de fé. Deus deu a mesma medida de fé a cada um de nós no momento em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A diferença é aqueles que usam a fé e os que não usam a fé. Aqueles que durante um tempo vivem pela fé, mas depois, eu vou usar este termo, esmorecem na fé. A convicção de realidades que nós não vemos. Facto é uma coisa que é real. A fé que Deus colocou nos nossos corações, que é uma chama que Deus acende no nosso coração. No momento em que nós nascemos de novo, é uma chama que arde em nós. É uma certeza que arde dentro de nós. Viver pela fé é um modo de viver, não é um modo só de usar a fé só para coisas grandes, prodigiosas, é para isso também. Mas a fé é um modo de estar na vida, é que eu confio em Deus e tenho a certeza de que Deus está comigo. A nossa certeza é que Ele sempre nos dá a vitória, independentemente daquilo que nós estejamos a passar. É a certeza. Mas certeza de quê? Certeza de que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e que disse está consumado, está mesmo consumado, está feito. Precisamos de usar a fé, esta certeza que está dentro de nós, esta chama que arde dentro de nós para possuirmos aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Fé do tipo da fé de Deus não é uma fé mental, é uma fé espiritual, é uma fé do coração. Ela tem a capacidade de ver no nosso coração aquilo que é invisível aos nossos olhos. Fé é acreditar naquilo que não posso tocar, mas que é uma realidade. Então, fé, acima de tudo, é acreditar no coração. Acreditar, irmãos. Nós precisamos de funcionar pelo coração, ver com o nosso coração, acreditar no nosso coração. Depois o que é? Falarmos com a nossa boca, aquilo que ainda não é, como se fosse já uma realidade. Ainda para mim fé é agir, é ação. Fé sem ação é morta. Está escrito em Tiago, capítulo 1, que fé sem obras é morta. Agir como? Agir sem garantias de nada. A única garantia que nós temos é realmente a nossa certeza dentro de nós da palavra de Deus, de que Ele nos está a guiar, que Ele está a cuidar de nós. E graça continuamente renovada nas nossas vidas até o dia de irmos para a glória e estar com o nosso Pai Celestial, onde já não vamos precisar de viver pela fé. Vai ser a realidade do encontro de pai e filhos, vai ser aquela beleza que a palavra de Deus nos mostra, de uma vida eterna, onde não há mais choro, nem ranger de dentes, onde tudo vai ser alegria, paz e harmonia. É a certeza de coisas que nós esperamos. Se nós analisarmos fé, a fé não é para o momento que eu estou a viver. É um modo de vida para nós vivermos no nosso cotidiano. O que é que eu espero do amanhã? O que é que esperamos para as nossas famílias? O que é que esperamos para a igreja, por exemplo? Qual é o futuro que nós estamos a perspectivar para a igreja? Possamos deixar o exemplo de fé aos nossos filhos, o exemplo de fé aos nossos netos,
o exemplo de fé às gerações que vêm a seguir. Quando eu venho ao domingo à igreja, eu venho celebrar pela fé, eu venho celebrar a minha gloriosa salvação que Jesus comprou para mim e para cada um de nós na cruz do Calvário. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu venho ouvir o que Deus tem para falar comigo. E depois venho para estar em comunhão com os meus irmãos. Depois venho porque preciso servir a Deus. E depois venho para edificar outros. Então isto torna-se como uma bola de neve em que o Evangelho se torna imparável. E a igreja é imparável. Porque Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra a sua igreja. Então, esta fé que nós temos é uma fé que não foi nenhum homem que nos deu. Por isso é que ela não é herdada. Há uns anos atrás nós falávamos muito de deixar uma herança de fé aos nossos filhos. Mas, de facto, é uma coisa que não é uma herança. Fé é uma certeza, uma chama que Deus acende no nosso coração. Agora, nós precisamos e devemos deixar um exemplo de fé para aqueles que vêm depois de nós. É uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé naquilo que Deus promete, uma fé na palavra de Deus, não em teorias humanas. Fé nesta palavra. Fé é algo que frutifica e dá frutos diariamente, se nós a usarmos. Se nós queremos que a nossa fé se estique, cresça, nós temos que usá-la. Quanto mais nós usarmos, mais ela vai esticar. E quanto mais ela esticar, mais coisas nós vamos adquirir para a nossa vida e também para ajudar aqueles que nos rodeiam. Outra coisa que é importante na fé é ela ser alimentada. A nossa fé precisa de ser alimentada. Como é que a nossa fé é alimentada? Irmãos, a fé não é alimentada pelos telejornais. Meus queridos irmãos, nós precisamos de viver acima disso. E só podemos viver acima disso pela fé na palavra de Deus. Fé tem obras. E nós precisamos de revelar estas obras. Obras da fé. E como é que nós podemos fazer isso? Única e simplesmente numa vida de oração, numa vida de submissão a Deus, numa vida de estudar a palavra e a praticar. É muito fácil nós nos conformarmos. A coisa mais fácil do mundo é deixar de ler a Bíblia 1, 2, 3 semanas e quando nós damos conta, a nossa fé, ela vai ficando esmorecida, vai ficando, eu não digo morta, mas vai ficando adormecida. Então, para vivermos uma vida acima da multidão, só há uma maneira de nós vivermos. É pela fé. A questão aqui não foi aquilo que Abel trouxe ou Caim trouxe. A questão aqui foi aquilo que Abel acreditava e que Caim não acreditava da mesma forma. Aquilo que Abel acreditava é que estava a trazer o sacrifício dele ao Deus poderoso, ao Deus glorioso. Não é aquilo que eu faço, mas é como é que eu faço. Não é o que eu canto, mas com o coração que eu canto. Então, a nossa atitude é muito importante diante de Deus. Este tem a ver com o propósito de vida. Eu vou dar outro exemplo.
quando estava a construir o barco, ele era gozado pela multidão que o rodeava. E ele dizia, olha que vai haver um dilúvio. Como é que Noé sabia que ia haver um dilúvio? Como é que ele ouviu isso? Ele viu onde? No coração dele. E na altura que começou a chover, ele entrou para dentro do barco, ele e a sua família, e foram salvos. E ele falava aquilo que ele via. E agia de acordo com aquilo que ele acreditava. Como é que Abraão aceitou o chamado de Deus? Como é que também Abraão ouviu esta voz? Ele dentro no coração dele, Deus falava com ele. Ele nunca esmoreceu na fé. Abraão tinha uma fé em Deus inquestionável. Ele não questionava Deus. E tinha uma fé inalterável. Ele não se deixava mover pelas circunstâncias. Não foi fácil para Abraão. Quando Deus falou com Abraão e disse, agora dá-me Isaac de volta. Na altura que ele ia para emular Isaac, aparece o cordeiro e Deus falou para ele, olha, está aqui o cordeiro. Deus só quis testar a fé de Abraão. Quis provar a fé de Abraão. Sabe uma coisa? A nossa fé às vezes é provada. Em 1 de Pedro diz que a nossa fé é provada como o ouro. É quando nós estamos a viver uma vida de fé. Deus abre o caminho onde não há caminho. Quando nós estamos a viver uma vida de fé, ninguém nos vai poder parar, irmãos. Então nós só precisamos de quê? Acreditar. E agir na palavra de Deus. Na Madeira havia muitas pessoas que diziam muito. É a fé que nos salva. É a fé que nos salva. Mas é a fé que nos salva, mas era das coisas triviais da vida. Mas eu quero dizer que é mesmo a fé que nos salva. Fé naquele que está em nós, que pode todas as coisas. É fé naquele que é onipotente, onisciente, onipresente. É fé naquele que está em nós. É fé naquele que pode perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. É fé naquele que é o único Deus verdadeiro e que não há outro Deus para além dele. A essência da nossa vida, irmãos, é invisível. Tenham isto presente.